Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais, estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início ao nosso programa painel aqui pela TV Erechim, num oferecimento da Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades, prontos para atender você. Chame pelo WhatsApp 549 91 20 24 30 e peça já o seu. Unimed Erechim. E também a Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Uniprime Sul. Bom, nós vamos falar hoje sobre segurança pública e também, até porque nesta sexta-feira, o CRPO Norte estará completando, ou ao menos haverá uma solenidade do seu primeiro ano de instalação aqui no município de Erechim. E, para tanto, nós estamos recebendo o Coronel Aguiar, que é o comandante do CRPO Norte, e também o Tenente Coronel Conigones, que é o comandante do 13º BPM. Agradeço a ambos por abrirem um espaço na agenda e virem até aqui. E cumprimento já o coronel, a sua equipe, enfim, né, por esse primeiro ano aí do CRPO Norte Erechim, ou CRPO Norte. Obrigado, Odi, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Erechim, o Tenente Coronel Conigones, nosso comandante do 13, amigo. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu acho que são nesses momentos que a instituição Brigada Militar consegue conversar com as pessoas, consegue interagir com as pessoas, consegue entrar no ambiente doméstico das pessoas, em que elas podem, de alguma forma, conhecer o trabalho da instituição, ver o que está acontecendo na área de segurança pública. Então, a gente fica muito feliz de ter esse espaço, de ter recebido o convite, e em especial nesse ano que estamos fechando aí um ano de instalação do Comando Regional. Também quero saudar o Tenente Coronel Conigones, também sempre nosso parceiro aqui, quando chamado atende.
muito obrigado por estar aqui. Tudo bem, Rodi, obrigado aí pelo convite, como diz o Coronel Aguiar, né? É um prazer sempre vir aqui na TV Erechim, poder expor um pouco do trabalho da Brigada Militar, né? Parabenizar também o Coronel Aguiar aí por esse ano de aniversário aí do Comando Regional Norte. É um comando que está nos ajudando muito, né, a fazer o policiamento extensivo da cidade de Erechim. E aí o coronel está há um ano na frente aí fazendo um excelente trabalho. Bom, evidente que ambos sabem de cor e salteado o que compete a cada um. Mas o público em geral, de repente, não sabe exatamente qual é o papel do Comando Regional Norte, né? O que compete realmente? Uma coisa é o 13º Batalhão de Polícia Militar, né? Não que seja uma outra coisa, mas é ligado, assim, mas ocupa um outro espaço, tem uma outra função. O que compete realmente ao CRPO Norte? Bem, vou tentar falar de uma forma bem fácil, para que as pessoas entendam. A Brigada Militar ela é dividida, obviamente, o centro, o Comando Geral em Porto Alegre, né, onde é a chefia da instituição, onde lá está o comandante-geral, chefe de Estado-Maior, e ligado ao Comando Geral, né, nós temos comandos regionais no Estado, né? Até um ano atrás, nós tínhamos 16 comandos, né? Com a nova reestruturação, as novas regiões integradas de segurança pública criadas pelo governo do Estado, o qual fez com que as delegacias regionais da Polícia Civil tivessem a mesma área dos comandos regionais da Brigada. Ou seja, a Delegacia Regional de Erechim, o delegado SECOM, ele é responsável por os mesmos municípios ao qual o CRPO é responsável. Obviamente, cada um na sua função, né? Então, por muito tempo, Erechim, aqui, o 13 BPM, né, que depois o Conigones vai explicar, que é a função específica do policiamento de Erechim e região, era ligado ao CRPO Planalto em Passo Fundo. Sempre foi assim, né? Uma grande área da região norte. Com essas mudanças foi dividido o CRPO no Planalto e foi criado o CRPO Norte. Esse CRPO com sede em Erechim, responsável por 37 municípios dessa região e que faz ligação diretamente ao Comando Regional. Qual é a função do CRPO Norte? A função do CRPO Norte é gestão de pessoas, de recursos, de operações, de treinamento, tudo o que se pode fazer para auxiliar o policiamento, que é a nossa atividade fim. Ou seja, recursos de gratificação especial por hora trabalhada a mais, né? Que é a famosa hora extra aí do servidor civil, né? Serviço extraordinário. Treinamentos. Durante esse período, nós trouxemos vários treinamentos para o efetivo, né? Treinamento de atendimento pré-hospitalar, atendimento de abordagens, enfim, vários treinamentos que são importantes para a atividade fim, inclusive sediando em Erechim treinamentos do Batalhão de Operações Especiais, por exemplo, que tivemos já 2 aqui, que poderia ser em outro lugar no estado, foi feito aqui em Erechim, né? Recursos humanos, embora ainda a gente não está no ideal, a gente já recebeu bastante efetivo na região aqui, né? Estamos cada vez tentando mais. Então, o CRPO faz aquela gestão administrativa e de ligação política com o Comando Geral da Brigada para que a gente possa atender cada vez melhor o cidadão de Erechim e da região, para que o 13 BPM e a Companhia Independente de Getúlio Vargas, né, que são as 2 unidades ligadas ao Comando Regional, possam cada vez estarem melhor. Sejam recursos para conserto de viatura, sejam recursos para compra de pneu, sejam recursos para a compra de materiais para administração, né? Combustíveis, enfim. Toda essa estrutura logística que nós dependíamos de Passo Fundo, hoje ela é feita toda aqui em Erechim. Então isso, talvez as pessoas, não é importante. Nossa, foi muito importante para quem conhece, para quem entende todo o sistema, nós termos um gestor, uma equipe de gestão
na própria cidade de Erechim, em ligação direta a Porto Alegre, mudou consideravelmente essas questões de apoio ao policiamento ostensivo. Eu não sei se eu pego bem, então, o que antes era reivindicado junto a Passo Fundo, né, passa a ser reivindicado com uma base em Erechim, e esta pula Passo Fundo e vai direto a Porto Alegre. É isso, né? Isso aí, não tem mais desvio. Sim. A nossa ligação como comando regional, o Conigones, o 13 BPM, o Major Ailton, a companhia de Getúlio Vargas, ligação direta ao nosso comando regional, né? E que se ligamos direto a Porto Alegre. A gente costuma dizer de que o Coronel Aguiar é o nosso deputado na área de segurança pública, na área de segurança, né, em Porto Alegre, porque leva direto para lá nossas demandas. Antes era para passar por Passo Fundo, era filtrado por Passo Fundo, porque eles tinham a preocupação da cidade deles e mais as outras ao redor, né? E só aí ia para Porto Alegre. Agora não, agora o coronel leva direto para Porto Alegre, né? Fala direto com o nosso comando, com o secretário de segurança, quando é preciso. Então isso facilitou muito a nossa vida. E outra, aproveitando que o Conigones falou, essa cadeira de deputado, né, entre aspas, né, falando na área de segurança pública, nós temos o evento mensal do Conselho Superior da Brigada, né? Onde todos os coronéis, comandantes regionais se reúnem para debater a Brigada Militar, né? Mensal. Amanhã mesmo nós vamos estar reunidos em Dois Irmãos, perto de Novo Hamburgo, né? Essa reunião mensal vai ser lá, onde são decididos alguns assuntos importantes ligados à instituição. Então Erechim tem uma cadeira agora no Conselho Superior. Erechim é lembrada, né? Então antes não tinha. Então isso aí é uma importância significativa. E ano passado, eu não lembro se foi outubro, novembro, acho que foi outubro. Nós tivemos o Conselho Superior em Erechim, onde estávamos aqui, acho que a imprensa participou, vocês também estavam presentes, onde nós tivemos todo o comando regional, todos os comandantes regionais e de departamento do Rio Grande do Sul na cidade de Erechim para debater as questões da Brigada Militar. Uhum. Esse deputado, entre aspas, tem trabalhado bem, digamos, tem atendido as demandas, assim, ou... Muito, assim, hoje para nós mudou significativamente, né? Que nem o coronel já falou, aumentou o efetivo, né? Aumentou também a cota de serviço extraordinário, que é a hora extra, né? Aumentou aqui para nós, aumentou os valores que foram repassados para a gente poder fazer a manutenção das viaturas, né? Aumentou em 50% esse valor, né? Isso são ganhos assim que a gente tem e que consegue trabalhar daí com tranquilidade, voltado para a área operacional, que é a função lá do meu batalhão. Então, para nós foi um ganho significativo. E deve ter agilizado isso aí também antes, porque antes tinha que passar por Passo Fundo, de repente faz uma parada, vai a Porto Alegre. Isso, todas as demandas antes eram filtradas, né, pelo comando em Passo Fundo, né, e agora é direto com Porto Alegre. Recebendo de outros também ainda, né? Sim. De outros... De outras cidades. Passo Fundo eram 83 cidades, se me lembro bem, né? Que faziam parte do comando do Planalto. Então era um comando enorme que não conseguia atender a todas essas demandas. Até por isso que a instituição resolveu fazer essa divisão, né? Era um comando muito grande. Uhum. Como é que é visto, digamos, pelo Comando Geral da Brigada Militar, pelo governo do Estado, enfim, a atuação dessas regionais, desses CRPOs? Como é visto como? Como é que ele, digamos assim, eles levam realmente a sério, eles tocam em frente, olha, lá o Comando Regional lá de Erechim está precisando de viaturas, está precisando de, enfim, de pessoal. Isso tem andamento? As questões, né, gerais para todos os comandos, ou qual os órgãos competentes ali da brigada são responsáveis, né? De distribuir material, e não é só verba para conserto de viatura, é cama, é material de escritório, é cadeira, é material de construção para reformar um quartel da brigada que esteja precisando. São várias demandas. Nós temos uma diretoria de logística e patrimônio da brigada, comandada por um coronel em Porto Alegre, também que há essa ligação. Então, assim, no geral, é feito esses encaminhamentos. Mas cada comando regional tem as suas demandas específicas, né? Então, assim, cabe a mim, como comandante regional,
incomodar no bom sentido, né? Ligar para o diretor, estamos precisando disso, dá uma força aqui, estamos precisando de tal coisa. A diretoria técnica da brigada, nós estamos com um problema aqui, todo mundo sabe do 190 da brigada, que está caindo direto, que não funciona, né? Então as pessoas e às vezes também não sabem. Nós estamos com um problema com a antiga operadora, que praticamente abandonou aí o sistema, está sendo feita uma nova licitação para verificar uma nova telefonia, que é importantíssimo isso. Então, assim, são várias demandas de questão de viaturas, né? Nós temos agora um diferencial, né? E aqui a gente tem que agradecer aos empresários e às forças vivas de Erechim, que Erechim é a 5ª cidade no estado de 497 municípios e em arrecadação no PSEG, que é o Programa de Incentivo à Segurança Pública. Ou seja, Conigones me ajuda. Nós vamos receber só em Erechim 6 ou 7 viaturas. 6 viaturas. 6 viaturas agora que está para vir nos próximos... Acreditamos que até maio deve estar vindo no máximo. 6 viaturas 0 quilômetro. Mas não são viatura 1.0 simples, são viaturas de alto padrão. Viaturas específicas e prontas para o atendimento do policiamento ostensivo. E se Deus quiser, quando vier aí, nós vamos fazer uma homenagem, vamos reunir essas viaturas, vamos agradecer aos empresários, porque isso é um destaque muito especial. Então essa ligação direta, por exemplo, esse conselho, o qual nós vamos estar participando agora semana que vem, amanhã, né? Você está em contato com todas as coronéis dessas diretorias. Diretoria de pessoal, né? Estamos precisando de uma transferência aqui, está faltando um efetivo aqui, quem sabe nos ajuda aqui. Isso é muitas vezes colocado aonde? No cafezinho, né? E eu já estou com fama lá no conselho que eles não querem nem tomar café comigo, porque eu já vou lá e já começo a pedir coisa, porque a gente tem que incomodar, né? Eu como político ou deputado da brigada, nesse sentido, se a gente ir numa reunião e participar da reunião e ficar sentado tomando café, você não vai receber nada. Você tem que pedir com educação, mas tem que insistir, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E todo mundo sabe que nesses ambientes, onde os recursos às vezes não são suficientes para todos, aquele que incomoda mais ganha, aquele que insiste mais ganha. E eu não incomodo por incomodar, eu sempre incomodo no bom sentido, explicando a necessidade do que precisa, do que está acontecendo. Então, esse gerenciamento não é o Coronel Aguiar aqui, é esse comando regional, essa função de coronel, que hoje sou eu, amanhã vai ser o Conigones, depois de amanhã vai ser o Detone, não interessa. Essa pessoa que está aqui, ela tem que representar bem Erechim. Claro. É isso que é o mais importante. Agora, eu não sei como é que são, o senhor falou em 37 municípios, é isso? Olhando geograficamente, digamos, acho que tem alguns comandos regionais que têm, digamos, um número bem menor de cidades, né? Pega a fronteira ali. Ah, sim. Né? Então, assim... Tem alguns comandos que têm menos municípios. Eu acho que as demandas do Alto Uruguai devem ser maiores do que as de... É que assim, cada regional tem uma característica diferente. Sim, tu pega um comando lá, que nós temos 2 comandos na fronteira, é o comando da extremo oeste e o outro, fronteira oeste. Então eles são menos municípios, mas talvez alguns municípios com bastante população, eles são mais distantes, quem conhece divisa com outros países. Divisa com outros países, a fronteira tem outra atividade, as distâncias entre os municípios depende de um apoio, demora um pouquinho mais que o nosso, porque nós temos mais municípios, mas são mais pertos, então cada um tem uma característica diferente. Então, o estudo que foi feito, ele tentou de alguma forma fazer com que, principalmente, as forças de segurança estivessem juntos nessa região. Então isso é um passo importante, porque às vezes você conversava com delegados regionais que metade da área deles era de outro comando regional. Então dava aquela confusão, assim. Então, e outra coisa, tu falou da importância do governo. Toda a primeira quinta-feira do mês, em Erechim, se reúnem as forças de segurança para debater os índices do último mês. Quais são essas forças? Brigada Militar, Polícia Civil. Civil junto. Diretamente ligado à questão da segurança pública, né? Se discute ali o quê? Como foram os índices de criminalidade nos últimos 30 dias? Melhorou? Piorou? Quais que aumentaram?
Quais os que diminuíram? Se aumentaram, o que a gente pode fazer para melhorar? Se diminuíram, que bom, vamos manter. Então, assim, isso é importante para que depois também, mensalmente, o governador do estado se reúne com todos os comandos para debater assuntos de segurança pública e vocês da imprensa têm conhecimento que os índices históricos aí baixando cada vez mais. Essas reuniões, esses encontros, eles vêm há pouco tempo ou já é de longa data? Começaram agora na criação da RISP, dessas regionais de segurança pública. Na criação do Comando Regional, então faz um ano já que a gente está se reunindo mensalmente. Por quê que é importante isso? Não adianta cada um correr para um lado, né? A gente tem que dividir as informações. As polícias têm que trabalhar unidas, elas têm que trabalhar juntos. Somos sabedores que cada uma tem a sua função, mas essa função um completa a outra. Então, nós temos que trabalhar junto, precisamos uma da outra, independente se o Aguiar se dá bem com o SECOM, ou o SECOM se dá bem com o Aguiar. Sim, mas né? não, não é pessoal. A reunião não é de pessoas. A reunião é institucional. Ela tem que estar sempre andando junto. Polícia Rodoviária entra nessa história? Às vezes sim, às vezes nós combinamos eles, às vezes a gente combina ele. Só que o eixo maior é Polícia Civil e Brigada Militar, né? Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o comandante do CRPO Norte, Coronel Aguiar, e o Tenente Coronel Conigones, que é o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar. Então, o CRPO, na verdade, é basicamente uma instituição mais administrativa. Isso aí. Né? Não sai à rua e tal. Mais de gestão. Assim, aí entra toda a administração. Né? Vocês são em quantos lá? Assim, o senhor e quem mais? Nós temos uma estrutura administrativa, eu não gosto de falar números, né? Sim, mas assim, nós temos uma estrutura administrativa, e se você analisar o previsto, hoje nós estamos mais ou menos 30% do previsto, mais ou menos, bem aquém do necessário, né? Mas é em torno de 10, 12 policiais militares ali que trabalham específico nessa questão de gestão, e é o mínimo possível, porque temos que organizar férias, temos que organizar hora extra, tem que usar mapa de etapa de alimentação, tem que organizar a questão de corregedoria, né? Porque nós instauramos procedimentos também de correição, né? A brigada faz sindicância, a brigada faz inquérito de crimes, de indícios de crimes militares, então nós temos toda essa estrutura administrativa. Lembrando que isso não quando o senhor se debruça e a sua equipe sobre esses aspectos aí, não se refere única e exclusivamente a Erechim. Entra todo, Val Grande, Aratiba, Áurea, por aí. Quando eu digo Erechim, porque o 13 é o maior, sim, é a maior unidade, desculpa, a cidade de Erechim é a maior cidade, né? Mas é o 13 BPM e Getúlio Vargas. A micro-região de Getúlio, que é uma unidade agora que se desmembrou do 13 BPM, né? Então, a mesma ligação direta que nós temos agora, o Comando Regional com Porto Alegre, nós temos agora com a micro-região de Getúlio Vargas ligada ao Comando Regional, que antes era tudo 13 BPM. O que Erechim fazia antes com relação ao CRPO Planalto. Isso. Né? A companhia de Getúlio Vargas faz com relação ao comando, ao CRPO Norte agora. Isso aí. Muito bem, deixa eu só acertar meu... Nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além.
acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado Prime da vida com a gente. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Uniprime Sul, com o Tenente-Coronel Conigones, comandante do 13º BPM, e também com o Coronel Aguiar, comandante do CRPO Norte. Vamos falar um pouquinho sobre o 13º BPM, se o senhor tem recorrido muito aí ao CRPO, ou como é que estão as coisas? As demandas habituais, né, Odi? O coronel explicou aí qual era a função do comando regional, e eu vou falar um pouquinho do qual é a função do 13º BPM. Né? Então, a gente é uma unidade operacional que, com a criação do CRPO Norte, vem nos ajudando, pois absorveu grande parte daquele trabalho administrativo que a gente tinha no batalhão e passamos a nos voltar mais para a operacionalidade aí do dia a dia. Então, o batalhão é responsável pelo atendimento das ocorrências, aquelas demandas de policiamento em eventos, shows, jogos de futebol, feiras municipais. Então, é isso que o batalhão faz no seu dia a dia. É voltado mais para o policiamento ostensivo mesmo, atendendo a comunidade aí no que ela precisa da Brigada Militar, que faz a polícia ostensiva, né, que procura evitar que aconteçam delitos. Então, essa é a função do nosso comando. O senhor falou em delitos, que tipo de delito, digamos assim, dá para se destacar? No que a brigada é requisitada mais? Ou 2 ou 3, não sei. As nossas principais demandas, elas é aquilo que a comunidade sente, né? Perturbação do sossego, né? Praticamente a gente não tem crimes violentos aqui na nossa região. O índice de crimes violentos ele é bem baixo. Então, as nossas demandas maiores é perturbação do sossego, aquele atendimento de desentendimento familiar, vulgarmente chamado de uma ocorrência de Maria da Penha, né? Desentendimento entre marido e mulher no seu ambiente familiar. A gente faz muitas patrulhas a pedido tem alguém suspeitos aqui que a gente chama de averiguação, né? Tem alguém suspeito aqui ao redor da minha casa, ao redor do meu estabelecimento comercial, a gente vai lá, aborda, identifica, vê se tem alguma pretensão de cometer algum delito, né? Faz essa prevenção aos crimes que possam acontecer no nosso município. Então, crimes realmente violentos, a gente tem um índice muito pequeno, né? Até se me permite destacar aqui, né? Pois não. Nesse ano de 2025, que a gente já vai com 4 meses, nós registramos 8 homicídios na nossa cidade. Então, em comparação ao ano de 2024, uma redução de 15%. O roubo a pedestre, né, que é aquele roubo que acontece quando a pessoa está andando na rua, né? Cabe diferenciar. Roubo é quando há emprego de violência, né? E furto é quando não há um emprego de violência, né? O furto, geralmente, a pessoa só descobre depois que ele aconteceu, né? Então, o roubo a pedestre também registramos 5 ocorrências em 4 meses, né? Então, isso é uma redução significativa de 67% em relação a 2024. Roubo de veículo, nesses 4 meses, só um roubo de veículo, uma redução também de 38%. Já furto de veículo, né, que é
uma ocorrência um pouco diferente, são 10 ocorrências em 4 meses, né? Então, bem baixos os nossos índices, né? Roubo a estabelecimento comercial também, a gente tem só um registro nesse ano de 2025, uma redução de 64%, né, nos índices, né? E um crime que agora está até repercutindo, porque o final de semana ele foi bem preocupante no Estado, né, em relação a esse crime, o crime de feminicídio, né? A gente não registra um feminicídio em Erechim há mais de um ano, né? Então, os índices daqueles crimes violentos que realmente preocupam a comunidade, eles estão bem baixos. Uhum. Tem uma questão aqui, como é que nós tivemos agora há pouco tempo, há poucos meses, há 2 meses, a volta às aulas, ou o início do ano letivo, né? Nós temos inúmeras escolas aqui em Erechim. Como é que a brigada trabalha com relação às escolas? Sim, a gente tem a nossa patrulha escolar, né, que percorre todos os estabelecimentos de ensino, né, 1 ou 2 vezes por semana, vendo como é que está e tal. Além disso, a gente tem o ProERD, que atende a todos os colégios, sejam eles públicos ou particulares, então conseguimos atender todos. Uma vez por semana também está um brigadiano lá em sala de aula ministrando instrução. E esse mês de abril é um mês bastante preocupante em relação à violência escolar, porque quem é voltado para essa área de violência e tal, fica cuidando as datas importantes, né? Então, o mês de abril tem algumas datas aí que eles comemoram alguns fatos que aconteceram a nível mundial, né? E ocorrem bastante ameaças de que vamos fazer, vai ter atentado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, a gente reforçou ainda mais o nosso policiamento e até agora a gente não registrou aí nenhuma ocorrência preocupante nos nossos estabelecimentos escolares, né? Está um ano bem tranquilo. O que mudou com relação, digamos, ao incremento de câmeras na entrada, saída das principais acessos aí, inclusive pela cidade toda? O nosso cercamento eletrônico, né, ele está funcionando 100%, né? Estamos todas as saídas da cidade fechadas, com câmeras fechadas, e a gente consegue ver quem entra e quem sai aí do município que possa ter aí envolvimento com alguma espécie de delito, né? Uhum. E além disso tem as câmeras de imagens, né? Então todos também, voltando a falar dos estabelecimentos escolares, todos eles possuem uma câmera, ou 2 ou 3, muitos deles têm 3 câmeras, voltadas aí para a sua fachada, sua frente, buscando ver se alguma coisa diferente está acontecendo nesses locais. As nossas UBSs também, todas elas estão equipadas com câmeras de monitoramento, inclusive com leitura facial, que a gente consegue identificar quem vai buscar o atendimento nas UBSs, ou quem vai lá na UBS e promove muitas vezes alguma desordem lá dentro, exigindo um atendimento que não caberia à UBS, né? Então a gente consegue verificar tudo isso. As praças das nossas cidades também, todas elas contam com o sistema de vídeo monitoramento, e são essas ferramentas, né, que colaboram muito para que esses índices de criminalidade eles caiam aqui na nossa cidade. Porque a gente consegue fazer uma prevenção agindo em cima do que poderá acontecer, né? Quando a gente identifica que um grupo de jovens que está com malas intenções, né, com segundas intenções, está se aproximando de algum lugar, já faz a abordagem. E quando a gente não consegue evitar o delito, depois vem a repressão, porque está ali a imagem mostrando quem é que cometeu aquele ato e tal. Então fica fácil para a Polícia Civil e até mesmo para o Judiciário, depois na hora do julgamento. Quero deixar bem claro que todas as pessoas são iguais, né? Nós tivemos aí um incremento, estima-se aí em cerca de 5.000 imigrantes que vieram não só para Erechim, mas para outros centros maiores, enfim. Isso alterou alguma coisa no dia a dia do 13º, reiterando que ninguém está fazendo distinção nenhuma. Sim, mas realmente a gente tem atendido bastante ocorrências envolvendo imigrantes, né?
É uma cultura diferente que a gente tem que se... Eu não sei se eles têm que se adaptar a nós, a deles, né? Mas é uma cultura diferente. E o que a gente tem notado que uma pequena minoria, né, envolvida já em alguns delitos aí que são costumeiros aí da nossa cidade, tráfico de drogas e entre outras coisas aí. Então a gente tem realmente esse problema aí com imigrantes. Realmente uma situação que já havia antes, enfim, né? Não é nenhuma novidade, mas pode ter aumentado um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre a solenidade, então, do primeiro ano de instalação aqui do CRPO Norte. Quem é que vai estar aí, quem é que esteve aí, né, por essa semana aí? Bem, nós vamos ter ainda, essa semana, 2 eventos distintos, né? Um organizado pela Câmara de Vereadores, né, que nós recebemos o convite, que vai ser essa semana à noite, o qual a Câmara de Vereadores vai homenagear o Comando Geral da instituição pela implantação do Comando Regional. Então nós vamos ter aqui em Erechim, no dia 24, o Comando Geral da instituição, comandante-geral, subcomandante-geral, chefe Estado-Maior e o corregedor-geral. Nós vamos estar a cúpula da instituição na cidade de Erechim, né? Dentro da Câmara de Vereadores. Então é um momento muito importante hoje. Eu não... fora aquela vez do conselho ano passado, raríssimas vezes que a gente consegue colocar toda a cúpula junto da instituição, né? Então, agradecemos à Câmara de Vereadores pela iniciativa, né, dessa homenagem, em que vai estar todo o comando da instituição. Então, aproveitando também, né, nesta data, nós vamos fazer uma solenidade do primeiro aniversário do Comando Regional, né? Tradicionalmente, o primeiro ano de qualquer, ou seja de aniversário, seja de instituição, ele é um pouquinho mais comemorado, que teoricamente é um ano de mais dificuldades, é um ano de começo, um ano de preparação. E nesta solenidade também estará presente todos esses 4 oficiais que representam o comando da instituição, o qual o Comando Regional fará algumas homenagens e alguns destaques a pessoas que ajudaram a criar o Comando Regional, sejam nos bastidores, sejam nas determinações, sejam na questão política, sejam na questão financeira, né? Aquelas pessoas que de alguma forma se movimentaram para que o Comando Regional tornasse uma realidade hoje, pretendemos homenagear nessa semana com a comenda do Comando Regional, né? Então, será uma homenagem diferente, ela um pouquinho maior do que as normais, né? Em razão de que só para o Comando Regional, especificamente, as instituições e pessoas que foram decisivas para a construção e a implementação do Comando Regional, são mais de 80. Que está lá no quadrinho pendurado, lá no Comando Regional, de agradecimento, né? Então, nós não temos como homenagear 10 esse ano e deixar para homenagear 10 por ano. Nós não temos como fazer uma discriminação dessa e dizer quem é que foi menos ou mais importante. Então, nós optamos em fazer uma solenidade maior, né? Já que é o primeiro ano, e deixamos, quem sabe, para fazer a outra grande daqui a 10 anos, mas essa grande, ela é inicial, né? Os outros anos, com certeza, será mais aquém, menor, né? Em que também vamos homenagear outras pessoas que nos ajudaram nesse outro ano. Mas essa primeira, ela havia necessidade de ser marcada por uma homenagem a todas essas pessoas. Então, é a única forma que a nossa instituição, o nosso Comando Regional, consegue agradecer, dizer um muito obrigado, dizer, ó, graças a você, a sua empresa, ou graças à sua atitude, ou graças à tua boa vontade, ou graças a qualquer coisa. O Comando Regional hoje ele está estruturado
ele está de pé, ele está funcionando porque você ajudou. Então a gente vai fazer isso, esse agradecimento nessa semana, na sexta-feira, a todas aquelas pessoas que ajudaram o Comando Regional. O conceito ainda ali existe aqui em Erechim, né? Sim, Existe, bem atuante o conceito. Presidente Jandir Santolin e a sua diretoria. Sim, eu lembro do tempo do Miguel Gotler. Sim. Né? Miguel estava mais disponível para conversar, para dar entrevista, enfim, Sim. né? Mas ele também foi um apaixonado pelo conceito sempre, né? E agora está com o Jandir. Então. Está com o Jandir Santolin, é uma instituição que muito nos ajuda e muito colabora com os órgãos de segurança. E está na lista, com certeza, de ser Sim. uma instituição homenageada pela Brigada Militar. Eu me lembro de muitos anos atrás, o conceito sempre, em Erechim, foi muito atuante na área de segurança pública. Né? Quando o Coronel Aguiar fala dessas pessoas, dessas instituições que nos ajudaram com a criação do Comando Regional, cabe salientar, Coronel, que o governo do estado ele criou através do decreto o nosso Comando Regional aqui, porém não houve investimento de capital para a estruturação, para o meio físico, né? Para a instalação física do Comando Regional, ele não teve um aporte do governo do estado. Foi feito aqui através da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, através da AMAL com seus 32 municípios, né? E de muitos empresários aqui de Erechim, comerciantes, empresários que através de doações financeiras, né, ou até mesmo de descontos aí no material adquirido, fizeram com que aquela estrutura lá fosse possível, fosse construída, né, onde está instalado hoje o Comando Regional. E é essas as pessoas, as entidades aí que serão agradecidas, né. Tem a hora de pedir e a hora de agradecer, né, Odi? Então, nesse dia 25 vai ser a hora da Brigada Militar agradecer a todos os envolvidos aí na criação do Comando Regional. Gostaria que o senhor desse uma panorâmica assim, sobre como é que está a questão da segurança pública no que concerne à Brigada, né, no interior. No interior. No interior da região aqui. Sim. É preocupante, é mais ou menos tranquila? Não, toda a área está tranquila. Inclusive, a gente registra muitos poucos crimes na nossa região aqui. O 13BPM é responsável por 18 municípios, né? Então, o município que mais nos preocupa realmente é Erechim, pelo seu tamanho. Os demais municípios, eles são de tamanho reduzido, uma população ordeira, né? E a gente registra muito poucas ocorrências. E todas elas estão com um efetivo mínimo, né, de 5 policiais militares por município, que a gente consegue gerenciar e trabalha um município apoiando o outro de maneira que todos eles sejam atendidos. Então, mesmo com esse número de efetivo, né, é possível atender nas 24 horas por dia todos os municípios do nosso batalhão. Então, acontece alguma coisa, você não tem efetivo daquele município escalado naquele horário, vai do município vizinho, você precisa de um apoio maior, você desloca de Erechim para aquele local, aquilo que o coronel falou antes, né? As nossas distâncias, elas não são grandes, né? Então, é possível Erechim apoiar todos os municípios aí que pertencem ao batalhão. Então, uma situação bem tranquila, bem calma aí. Queria sublinhar uma questão aí que eu acho que é de vital importância, a questão do não funcionamento do 190, ou do funcionamento parcial. O que está havendo, como é que vai ser resolvido isso? Porque a vida não para, né? Sim, a solução ela não passa por nós, né? É a contratação de um serviço por parte do Estado, então demanda de licitação. Então, mas a gente pode adotar algumas medidas e já adotou, né? Nós temos números de telefonia móvel, celular, né? E que esse número passou a receber as chamadas do 190, né? Então, não tem mais aquele número fixo que era fornecido pela antiga operadora, que nem o coronel falou, abandonou praticamente o serviço.
não presta mais Mas se assistência eu precisar, técnica. desculpe, se eu precisar ligar, eu ligo 190 Liga o e cai no 190 celular. através de um programa lá, vai cair num celular que está dentro da sala de operações. Até a gente pode divulgar esse número aqui para os seus ouvintes. Sim, nós vamos pegar e vamos deixar embaixo depois. Se é possível, eu posso fazer a Pode, divulgação pode. do número? Sim. Então é o número 549-8434-8451. 8434. 8451. Esse é o número que atende cai direto dentro da nossa sala de operações, mas também tem um Siga-me instalado no 190, que se a pessoa discar o 190 vai cair nesse número do celular e vai tocar. Eu já vi aí nas redes sociais, a gente liga para o 190 e não tem ninguém que atende, não sei o que e tal, né? Então, a gente fez a divulgação através da imprensa aí e tem visitado o comércio. Nós implementamos agora uma patrulha comercial. Então a gente tem visitado o comércio aí semanalmente, entregue uns cardzinhos, né, dizendo desse número, se alguém precisar e tal. E divulga também na imprensa, né, através da nossa comunicação social. Bom, Conigones, Tenente Coronel, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui e que o senhor possa continuar contribuindo de forma tão importante como tem sido nesses últimos anos com a sua liderança e o seu trabalho. Obrigado, Odi, é sempre um prazer, né, vir aqui na TV Erechim, no seu programa aqui, trazer um pouco do trabalho da Brigada Militar, falar um pouco da instituição, né, para seu público aí. Muito obrigado. Sem dúvida, que é o público de todos nós aí, enfim. Coronel Aguiar, também o senhor tem um minuto e meio aí, por ser comandante, tem um pouquinho mais. Olha, eu só tenho que agradecer aqui a TV Erechim por essa abertura. Eu acho que é importante a gente conversar aqui, né? E é sempre bom estar presente o comandante do 13 e o comandante do CRPO para que a gente possa discernir as dúvidas específicas de cada unidade, né? O Conigones aí está tanto tempo aí na lida, na frente do 13, então é a pessoa mais indicada e preparada para que passe essas informações, né? Então aprendemos muito, agradeço muito o Conigones por esse período de um ano que a gente chegou, que a gente podia de alguma forma aprender, e inclusive o comando regional começou numa salinha lá no 13, né? Até ficar pronto, né? E aqui são pessoas que eu preciso fazer uma referência, tanto o Conigones quanto o Major Detone, que foram pessoas que lideraram esse processo todo da construção do CRPO. Então esse CRPO foi feito de muitas mãos, né? Então quero agradecer a todas essas pessoas que ajudaram, e é que nem o Conigones falou, agora está a hora da gente agradecer, a hora da gente dizer o muito obrigado para as pessoas que acreditaram na instituição. Bom, eu queria, em meu nome, em nome do programa aí da TV, também cumprimentar o CRPO Norte por esse primeiro ano, pelo trabalho, né? Se for possível, levar os seus comandados e superiores aí, que a TV está solidária, né? E estamos sempre de portas abertas aqui. Mais uma vez, muito obrigado a ambos e a todos aí de casa. Muito obrigado também e uma boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos?
Mude um hábito. Unimed.